Bem-vindos a mais um mergulho profundo. Hoje a gente tem um material, olha, fascinante mesmo. É um conjunto de afonismos, o nome é Meditação da Unidade, do Amor e da Eternidade. E a ideia central, ela é bem provocadora, sabe? E se essa sensação que a gente tem de estar separado, e se isso for só uma ilusão no fundo? Então, a nossa missão aqui hoje é tentar desembrulhar um pouco essas ideias-chave, né? Sobre como a gente estaria conectado, de onde será que vêm os conflitos e o que seria essa tal eternidade que eles tanto falam. Vamos começar então por aí, por essa ideia forte, a separação como ilusão. O texto diz que somos sim indivíduos, claro. Sim, unidades distintas. Exato, mas sempre como que integrados em unidades maiores, né? Como peças que formam um todo. E daí a solidariedade surgiria como uma força fundamental mesmo. Parece que o ponto de partida para muita coisa, segundo o texto, é essa percepção meio equivocada de que estamos separados. Isso. E em vez de gerar colaboração, né, solidariedade, Acaba favorecendo o conflito, né? Aquela oposição clássica do eu contra o outro. pois é, mas o texto insiste muito nisso. Ele bate na tecla. Eu e o outro somos uma unidade. É forte, né? Bem forte. E quais seriam as implicações disso? Olha, a implicação direta que o texto aponta é bem séria. Essa ilusão seria a raiz principal, sabe, do conflito e do sofrimento humano. A diversidade toda que a gente vê, ela não existiria para criar oposição, seria mais para complementariedade dentro dessa unidade maior. Ah, entendi. Tipo, peças diferentes que se encaixam. Exatamente. É por isso que a fonte chega a afirmar algo como o sofrimento do outro é o meu sofrimento, a alegria do outro é a minha alegria. Hum. A ideia é que estaríamos todos tão interligados que a alegria genuína de uma pessoa seria meio que incompatível com o sofrimento da outra ao lado. Ok, essa ideia da unidade é sem dúvida poderosa. Mas aí vem a pergunta, né? Como é que a gente encaixa isso na realidade que a gente vê todo dia? O mundo parece, francamente, cheio de conflito. Até da natureza, né? A luta pela sobrevivência. Isso não parece muito ilusório? Não mesmo. Como que o texto lida com essa aparente, sei lá, contradição, já que ele insiste em chamar a separação de ilusão? É uma ótima pergunta, porque é o ponto que pega, né? O texto, ele não nega que existe conflito, que existe sofrimento, até maldade no mundo. Ele reconhece essa realidade toda. Mas o argumento é que tudo isso seria tipo sintomas, consequências diretas dessa ilusão fundamental de separação. Entendi. Então o conflito é real, mas a causa raiz seria essa ilusão. Exatamente. Segundo essa visão, a causa primeira ainda seria essa percepção distorcida da realidade como separada. E aí a proposta de solução que o texto traz, ela passa por algo chamado evolução, mas não só no sentido biológico que a gente conhece. Seria mais como a construção consciente de unidades, cada vez mais complexas, mais coordenadas. Pensa em pessoas, grupos. Certo. A ideia é que quando essas partes, essas unidades, conseguem minimizar os atritos entre si, se coordenam melhor, aí surge uma espécie de energia extra, sabe? Uma energia excedente? Tipo um bônus? Isso, tipo um potencial criativo ou uma capacidade coletiva maior que pode ser usada para mais crescimento, mais coordenação. E aí, em larga escala, essa sintonia fina poderia, eventualmente, dissolver o conflito, erradicar o sofrimento e até extinguir a maldade. O caminho para isso seria, então, a solidariedade, o amor e algo ainda mais profundo que ele chama de consciência do eterno. Entendi. Quer dizer, essa coordenação, essa sintonia, ela não só resolve problemas, mas gera algo a mais, né? Uma energia extra. E isso leva a tal consciência do eterno. Confesso que a palavra eterno ainda soa um pouco abstrata para mim. O que exatamente o texto quer dizer com eterno nesse contexto? Sim, é um conceito denso, né? O texto descreve o eterno como o nosso ser real, aquilo que a gente sempre foi, por baixo das aparências do dia a dia. Algo que estaria integrado numa essência cósmica, imaterial, pura.
É como dizer que além dessa nossa personalidade que muda, né, que tem altos e baixos, O eu do cotidiano. isso, o eu transitório, existiria uma camada mais profunda de consciência permanente, que nos conectaria a tudo, que não nasce nem morre. E aí, outra ilusão fundamental seria justamente a gente se identificar só com esse eu passageiro, esquecendo desse eu eterno que estaria, segundo o texto, sempre presente. Faz sentido. Quase como se a gente tivesse uma identidade mais profunda, né? Que a gente esqueceu ou não acessa. E aí vem aquela afirmação bem direta do texto, que você até mencionou de raspão. Eu sou unidade com todo. Eu sou harmonia. Eu sou amor. Eu sou eterno. Eu sou imortal. Exato. É como se, ao acessar essa consciência, a pessoa percebesse que o conflito, o sofrimento, a maldade são como o texto diz, nuvens passageiras ante o sol radioso do amor e do eterno. Que bonita essa imagem, né? Sim, coisas temporárias, né? Diante de algo muito maior, permanente. Exatamente. E aí, conectando tudo isso, o conflito e o sofrimento são vistos como transitórios, baseados numa ilusão, numa identificação errada. Já o amor, a unidade, a harmonia, essa seria a realidade de fundo, a realidade eterna. A base de tudo. Isso. Portanto, o caminho para se libertar do sofrimento que o texto propõe tem duas vias, né? Uma é cultivar ativamente a solidariedade, que é a expressão prática do amor no mundo, e a outra é despertar essa consciência do eterno dentro da gente. Isso traria não só um alívio, um conforto agora no presente, Mesmo com os problemas acontecendo, sim, mas também a perspectiva de um futuro onde o conflito transitório simplesmente deixaria de existir. se dissolveria. Então, para a gente amarrar aqui, a mensagem central desses aforismos é que a nossa natureza mais verdadeira e a realidade fundamental do universo seriam unidade, amor e eternidade. Todo o resto, o conflito, a dor, a sensação de separação viria dessa ilusão, de a gente se identificar só com o que é passageiro. Com as nuvens e não com o sol. Boa analogia. E a chave para se libertar disso seria então cultivar essa consciência do eterno e praticar a solidariedade no dia a dia. Como o próprio texto conclui, bem direto ao ponto. Só o amor e o eterno permanecerão. Forte essa conclusão. E fica aqui talvez uma reflexão final para quem nos acompanha. Se essa ideia estiver minimamente correta, né? Se a nossa essência mais profunda for mesmo essa unidade eterna, amorosa, como será que a simples consciência disso aqui e agora, como que só saber disso, sentir isso, poderia alterar a forma como a gente lida com os conflitos e sofrimentos que são parte da vida transitória, mesmo enquanto eles ainda estão acontecendo ao nosso redor? É algo para se pensar, né? Fica aí a reflexão.